câncer. E este câncer, ele inicia na medula óssea, numa célula chamada plasmócito, que é um linfócito de características mais antigas, a gente chama de um linfócito velho, e que produz uma proteína, a imunoglobulina. E então, quando ele começa a crescer, a proliferar de uma maneira desordenada, como acontece em todos os cânceres, ele começa a atingir outros órgãos. Por isso que ele é chamado de múltiplo, porque nós podemos ter doença na medula, no osso, no rins. Quem trata o mieloma é o hematologista ou chamado oncohematologista. Nós temos a população um pouquinho mais jovem de pessoas aqui no Pará, então pessoas de 40 a 50 anos, mais homens do que mulheres. E nós temos uma realidade um pouquinho triste que acontece no Brasil. Quando o paciente já chega no médico com sintomas, eles vêm normalmente com uma anemia, com dor óssea, com alteração renal e muitas vezes com doença renal crônica ou então já tem uma insuficiência renal e muitas vezes tem o cálcio muito alto. Quando esses pacientes têm principalmente sintomas de hipercalcemia, ele faz uma confusão mental e pela idade é muitas vezes confundida com AVC. Assim como também as lesões ósseas, muitas das vezes são confundidas com algumas outras lesões e o diagnóstico começa a ficar tardio. Mesmo nós podemos dizer dos pacientes que apresentam as lesões renais. E sempre que o paciente tem uma anemia, essa anemia ela deve ser investigada, porque você pode estar diante de um paciente com mieloma. E muitas vezes você vai precisar da medula óssea, seja o mielograma ou a biópsia de medula óssea, para que a gente possa chegar ao diagnóstico de confirmação. Portanto, o diagnóstico do mieloma múltiplo, depois que você encontra essas alterações pelos sintomas e muitas vezes pelo próprio hemograma ou então exames de imagem como raio-x, tomografia e também a ressonância, nós começamos então a pedir exames mais especializados, como eletroforese de proteína, imunofixação de proteínas, tanto no soro, no sangue, como também na urina. É muito importante fazer o mielograma e a biópsia de medula óssea e também nós temos que fazer um levantamento dos ossos desses pacientes, porque ele acomete muito o crânio e também a coluna vertebral, desde a sua região cervical até a sacra, sendo que na coluna torácica e na lombar nós vamos ver a prevalência da doença. Importante também lembrar que o quadril, que nós chamamos de bacia, ele é muito acometida com uma lesão óssea muito típica que nós chamamos de lesão lítica, onde a destruição pelo acoplamento dessas imunoglobulinas atípicas, neoplásicas, que são consequentes daqueles plasmócitos, doentes, dos plasmócitos de um clone de câncer. O mieloma múltiplo, ele continua uma doença incurável, mas nós temos uma sobrevida desses pacientes modificada, principalmente nesses últimos 10 anos. Então, aquela sobrevida de 2 anos já passou para 5 e agora nós temos uma sobrevida de 10, 14 anos desse paciente. E o que é mais importante, com uma qualidade de vida muito boa. Nós já falamos hoje em dia em tratamentos de consolidação e também em tratamentos de manutenção. O que é isso? Antigamente nós tratávamos os pacientes durante alguns meses, no máximo até 1 ano, e depois esse paciente ficava sem tratamento e normalmente ele recaía, porque isso faz parte da história natural do mieloma múltiplo. Existem vários clones, ou seja, várias doenças. Então o paciente se trata de uma vez e depois ele apresenta novamente a doença, quando nós chamamos de recaída. E nós ainda temos a possibilidade do paciente ser refratário a algumas medicações. Então, a doença volta. O que nós temos que fazer, então? Ficar sempre atentos às linhas de tratamento. Então, muitas vezes o paciente faz a primeira linha,
Quando ele recai, ele faz uma outra linha e nós vamos mudando, mesclando as drogas para que o paciente sempre tenha uma sobrevida melhor, que nós chamamos períodos de remissão cada vez maior. Hoje em dia, nós temos muito para oferecer e agora nós usamos classes diferentes de medicação, como inibidores de proteossoma, corticoide, também fazemos imunomoduladores e agora recentemente os anticorpos monoclonais foram associados. Mas também nós podemos oferecer para esses pacientes transplante de medula óssea autólogo, ou seja, do próprio paciente. Inclusive, nós já temos protocolos em que os pacientes, conforme a sua idade, conforme as outras doenças que nós chamamos de comorbidade, conforme as alterações genéticas que ele tenha para colocá-lo em alto risco e também a performance, ou seja, como esse paciente está diante de todas as suas atividades, eles são elegíveis para transplante ou não elegíveis para o transplante de medula óssea. Mas nós temos tratamento para todos os pacientes. Como nós estamos no mês da conscientização do mieloma, o que realmente nós queríamos deixar de recado é que pacientes que tenham anemia, pacientes que tenham processos de ósseos muito importantes, seja uma osteoporose muito avançada, pacientes que tenham dor óssea e procurem outros especialistas, e também as doenças renais, eles devem ser vistos com atenção e deve-se pensar no mieloma. No Brasil, nós ainda não temos dados epidemiológicos seguros, mas inclusive nós aqui de Belém fazemos parte do Grupo Brasileiro de Mieloma Múltiplo, chamado GBRAM, e nos quais em pouco tempo nós já teremos mapeado todas essas informações sobre os nossos pacientes de mieloma. Gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa doença tão importante da hematologia, que é o mieloma múltiplo.